Muito bem, programa Valorizando a Família, o podcast da família aqui na nossa web rádio Atalaia Tangará. Pastor Paulo já vai dar início aos princípios que norteiam a família. A Bíblia diz que quando Deus faz o homem e a mulher, Ele nos faz como um indivíduo. E a gente já falou um pouco sobre a individualidade, baseado em Salmo 139, 14 e 16. Aprendemos também à luz de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, que o corpo, cada um tem a sua função, e o corpo bem ajustado tem que estar no lugar certo. E hoje nós vamos fazer algum entendimento, trabalhando dessa temática ainda de individualidade e também do amor, nestes dois princípios, para entender um pouco do que é ser bem resolvido, as fraquezas, as emoções, as situações de benefícios, que são os recursos que cada traço tem. Então, para conhecer a si mesmo, você tem que conhecer, à luz da Bíblia, os princípios de Deus na sua formação. Sendo assim, nós vamos hoje, à luz da Bíblia Sagrada, conversar com você acerca desse tema tão importante e nessa introdução trazer a realidade do amor, a realidade do indivíduo, a realidade da pessoa bem resolvida e também conversar um pouco sobre os traços de caráter aqui, onde nós vamos ver a irmã Denise comentar hoje sobre um traço de caráter muito importante, que é o traço de caráter oral. Nós já aprendemos no último programa o esquizoide e também o oral, mas hoje nós queremos reforçar o oral, fazer um aprofundamento para que isso fique claro. E se der tempo, o psicopata, a psicopatia, nós vamos também estudar, e nos próximos programas o masoquista e também o rígido, para encerrar esse, justamente porque, irmãos, como nós já aprendemos, Deus nos criou como indivíduo e cada um de nós temos a nossa característica. Por exemplo, o DNA é individual, a formação nossa é individual, e dentro da família, esses traços eles entram em conflitos. Por que eles entram em conflitos? Porque a irmã Denise, ela tem uns traços mais destacados. Todos nós temos os 5, mas algumas pessoas se destacam mais em alguns, eu se destaco mais em outros. Então esses traços eles entram em conflitos. Como nós aprendemos também nos temperamentos nas últimas programas, se você quiser dar uma olhadinha lá também, amigo, nós vamos ver aqui os temperamentos também, ele entra em conflitos. O interessante dos traços, que eles têm os seus recursos, que são os pontos positivos e também os pontos negativos. É justamente isso que a gente quer trazer. Por quê? Porque quando a gente fala de individualidade, a gente fala dos princípios da individualidade, fala do princípio de amor, também da semeadura. A pessoa tem que aprender a conhecer a si mesmo, ser bem resolvido, entender o lugar dele, a posição dele, o valor que ele tem. Muitos cristãos têm perdido este valor, essa questão de saber quem ele é, a sua identidade cristã, mas a sua identidade psicológica, a sua identidade emocional, porque ele reage em algumas ações, algumas dores, em algumas emoções, e ele é diferente também em alguns recursos, e daí ele saber reconhecer isso e se valorizar. E também o líder, que pega cada tipo de pessoa que tem um traço diferente, uma personalidade diferente, e mostra para a pessoa que isso pode ser aproveitado. Então o líder que quiser somar e prestar atenção nos seus liderados e como família, né? O pai sendo líder, fazer uma gestão, como diz Paulo, fazer um governo da sua casa, tendo seus filhos em sujeição. É muito importante entender a característica de cada filho, a forma de comportamento de cada filho, e também a sua esposa, o seu esposo, a forma que se relaciona, e com também o próximo e com Deus também. Entender essa mentalidade, é justamente isso que o programa Valorizando a Família vai trazendo, esse princípio de individualidade. Mas antes aqui, eu sei que a irmã Denise já quer colaborar aqui com a minha fala, mas eu queria ler o texto base de início para a gente começar a introdução. Nessa tarde eu quero começar falando sobre o indivíduo e o fruto que é gerado no indivíduo, mas para isso eu quero conversar com você o que Mateus escreve. Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. Algumas coisas muito importantes aqui tem. Diz assim: os fariseus, ouvindo que ele fizera
emudecer os saduceus, reuniu-se no seu lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, já nessa introdução, a gente vai entender o que é amar a Deus. E ele vai citar muito claro aqui, Jesus diz alma. Jesus vai dizer a tua alma, primeiro, o teu coração, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Então, Jesus vai fazer uma divisão da forma de pensar, da forma de sentir e da forma de amar. E tudo isso na questão da alma, da forma também de adorar a Deus, de conhecer a Deus. Isso é muito importante. Justamente é a clareza do que nós queremos trazer. E o versículo 39, que é um dos versículos chaves hoje, que é semelhante a este, é: amar ao teu próximo como a ti mesmo. A ti mesmo, é importante destacar o que é a ti mesmo. Amar a ti mesmo, conhecer a você mesmo, para você ter condição de amar o seu próximo. É justamente isso que nós queremos iniciar nessa introdução. Vamos lá. No pensamento, irmãos, de amar a si mesmo, conhecer a si mesmo, nós já aprendemos no princípio de individualidade que somos criação de Deus, especial, imagem e semelhança. 1 Coríntios 12:12, nós aprendemos a questão da diversidade do corpo, e cada corpo ele precisa estar no seu lugar, bem ajustado. Mas também Paulo vai falar ao povo de Éfeso, no capítulo 4, é justamente o que eu quero destacar com vocês aqui. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, meus irmãos, versículo 15 e 16, que diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Algumas coisas a gente tem que entender aqui como cristão, como pessoas que querem se relacionar bem consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Porque perceba que é uma dinâmica, é Deus, você mesmo e o próximo. E também os frutos do Espírito, ele trabalha desse dinamismo de relacionamento. Porque Deus, ele não quebra princípios. Ele faz um indivíduo para entender ele mesmo, para se relacionar com o próximo e para se relacionar com Deus. Por isso que o homem foi feito para adorar a Deus, mas também entender essa dinâmica de relacionamento. Então, irmãos, à luz de Efésios 4, 15 e 16, a gente vê que Paulo diz que o crente ele precisa crescer. Cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, do qual o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Essa questão de entender ser um corpo bem ajustado é entender o seu papel, é entender o dinamismo do amor de Cristo, que vai nos proporcionar a um crescimento espiritual, um amadurecimento espiritual. É muito importante que o crente entenda que quando ele está unido no corpo, bem ajustado, com o seu papel, sendo igreja, corretamente sendo valorizado, estando maduro na presença de Deus, ele produz. Mas o que o crente produz? Justamente o crente produz o fruto, que está em singular, que a gente tem que entender o que é o fruto. Porque quando a gente não entende o que é o princípio de individual, que Deus te formou individualmente, com suas qualidades, com sua forma, com seu jeito de pensar, com o seu corpo demonstrando os seus traços, cada indivíduo tendo algumas diferenças de identidade, de pensamentos e até a mudança dessa formação de caráter, a gente vê que o amor
é o que é indispensável para o crente fazer ele crescer, ou seja, ele ser bem resolvido. Crente bem resolvido são crentes que cuidam da sua vida, param de cuidar da vida dos outros. São crentes que cuidam da sua vida e crendo que Deus tem um relacionamento pleno com ele, ele para de julgar o seu próximo em algumas ações e passa a valorizar o melhor da sua vida e o melhor do seu próximo. Por isso que o convite de Mateus capítulo 22, onde Jesus vai confrontar o farisaísmo, e é justamente isso, amar a ti mesmo, depois do seu próximo, a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu pensamento. Jesus vai lá no intelecto do homem, Jesus vai lá na forma da razão de pensamento, Jesus vai lá na alma, Jesus vai lá onde é o centro das emoções, Jesus fala do coração, do desejo que tem o homem e principalmente do pensamento. Hoje, irmãos, tem muitos crentes perturbados em seus pensamentos. Por que eu posso dizer isso? Porque como pastor a gente vê pessoas confusas, mentalmente falando, no que é a glória de Deus, no que é o amor de Deus, no que realmente é a graça, que é o favor imerecido, que a gente não merece, mas que proporcionou a nós Cristo Jesus na cruz do Calvário. Esse amor demonstrado, ele tem que ser produzido na minha vida. Diferente dos dons espirituais que a gente vai ver em 1 Coríntios capítulo 12, 31, que é derramado pelo poder do Espírito, o fruto ele tem que sair de dentro para fora. Então ele é produzido, ou seja, ele é gerado em você. E esse fruto produzido, que é o amor, é justamente a clareza de você crescer na presença de Deus. Porque quando você coloca o amor, você vai entender que os traços aqui que vamos apresentar hoje é para que você entenda a si mesmo e o seu comportamento possa mudar, o seu relacionamento pode melhorar e você realmente conhecer, olha, o meu ponto fraco é aqui, meu ponto forte é aqui, eu preciso colocar minha família em ordem. É por isso que nós estamos trabalhando o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido, porque nós já falamos do temperamento, o sanguíneo, o colérico, o fleumático, o melancólico. Todos esses têm características fortes, fracas, pontos fortes, pontos fracos. E isso, com os traços de caráter, para muitas pessoas é uma bagunça e ele não entende. Ele acha que é injustiçado por Deus, ele acha que ele como indivíduo ele não tem valor na sociedade, ele não tem valor dentro da igreja, ele não tem valor como pessoa, dentro do seu relacionamento, por papais e filhos e pais. É justamente aí que a gente quer tratar a ferida da sua família, o comportamento que você está tendo diante da sua família, da criação dos seus filhos, da forma de você pensar e agir para falar com eles. Então, observe que quando eu falo de frutos, eu tenho que ler o texto áureo dos frutos do Espírito, que é Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito tem gente que lê esse texto e fala os frutos. É o fruto, é um fruto só, no singular, ok? Que ele tem justamente os seus aspectos, que são 9 aspectos ou 9 virtudes. A gente diz no meio pentecostal que são 9 virtudes do fruto do Espírito. Qual que é o fruto do Espírito? É o amor. E a gente vai ver que o amor é o fruto. E as 9 virtudes. O amor ágape, o gozo, que é a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Aí a gente vai ver nessa condição de fruto que cada um é para um comportamento. Eu anotei aqui que os 3 primeiros, o gozo, o amor e a paz, são para hábitos mentais, para um relacionamento pleno com Deus. Por que hábitos mentais? Porque quando eu coloco no meu pensamento que eu amo a Deus sobre todas as coisas e ponho o amor em meus pensamentos, ponho o amor no meu coração e também a minha alma se sacia em Deus, como diz o Salmo,
Como a corça anseia pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. Salmo 42, se eu não estou enganado. Justamente é a dependência do homem de suprir esse desejo da alma. Se você pensa em carne, a sua alma também vai ansiar isso. E vai se cumprir, a concupiscência da carne vai se cumprir na carne. Por isso que Paulo vai falar as obras da carne, porque são muitas, múltiplas, mas o fruto é em singular, é um que tem os seus aspectos e cada aspecto é para uma forma de pensar, de relacionamento. Esses três primeiros é para um relacionamento com Deus e um hábito mental: o amor, o gozo, que é a alegria, que vem da palavra grega claro, que justamente é alegria. Isso é só produzido. Você só é alegre verdadeiramente porque é produzido isso em você, através do fruto. E a paz. Os três do meio, que é a paciência, benignidade, bondade ou retidão, é para um relacionamento com o próprio você, para o próximo. São hábitos sociais. Esse próximo que eu digo é o seu irmão que está do seu lado, a sua esposa, os seus filhos, o irmão que senta na igreja, a quem trabalha. Então, você tem que ser paciente, benigno e ter retidão. E os três últimos, a fé, a mansidão e a temperança, são princípios gerais para justamente você estar bem resolvido com você mesmo. Como está a fé que você tem? Como está? Você está firmado a sua fé? Como que é a sua fidelidade em Deus? Você se sente confiante em si mesmo? O seu relacionamento com Deus é suficiente para te garantir que você pela fé vai vencer, vai conquistar, vai alcançar coisas impossíveis? Porque muita gente tem perdido o que é fidelidade, o verdadeiro princípio da fidelidade. Mansidão, ser manso, entender, e a temperança, que é o domínio próprio, se controlar. Porque se um sanguíneo não for bem controlado, ele trabalha numa dimensão de raiva, de ira. O colérico precisa também de um controle. É justamente dentro dessa temática que nós temos que entender que nós precisamos crescer, superar. Como o fruto é produzido, se eu for lá pegar uma semente, ela tem que ser plantada e esperar o crescimento. O caráter também, que nós vamos trabalhar através dos traços de caráter, ele também gera uma condição de você conhecer a si mesmo. O que é isso? Você produzir esse fruto do Espírito para a sua vida, para você ter mais controle, mais paciência, seus hábitos mentais ser diferentes, a forma de você falar, socialmente falando, vai ser diferente. Tudo isso vai trazer bases para muita coisa. Eu coloquei aqui que o Espírito Santo, ele vai dirigir a nossa vida. Romanos 8, 5 a 14. Se você quiser, ao longo desses estudos do programa Valorizando a Família, deixar o Espírito Santo te guiar um verdadeiro caráter cristão, uma verdadeira mordomia, um amadurecimento, uma semeadura cristã certa, porque semear a gente vai ter que esperar crescer o que a gente plantou, e normalmente a gente não quer esperar, a gente quer se antecipar de todas as coisas. Aí a importância de a gente entender isso. E dois aspectos desse amor em ação, a gente vai ver o amor coletivo e o amor individual. A gente pode pegar um exemplo aqui para encerrar a minha introdução, para Colossenses 1 e 3. A graça de Deus, graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando por vós sempre, porquanto ouvindos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tens para com todos os santos. Observe que o relato que Paulo faz à igreja de Colossenses, o povo de Colosso era um povo amoroso, ele tinha um amor coletivo, um amor que era notório. Esse amor era o que? Era o fruto de uma forma coletiva operando no meio da igreja. E a gente vai ver justamente essa ação do fruto
Por quê? Porque pessoas bem resolvidas estão se relacionando de uma forma coletiva, deixando que a família ali cristã, a família de Deus, a igreja, realmente tenha a verdadeira representação do que é o amor de Deus. E uma forma individual, em adoração do amor individual, a gente pode pegar o exemplo de Maria de Betânia, a irmã de Lázaro, em João capítulo 12, versículo 1 a 8, onde ela vai quebrar um nardo puro que ela tem e vai lavar os pés de Jesus e enxugar com seus cabelos. Ali é uma forma devocional de adoração, sim, mas também uma representação de um amor individual, que a gente vai ver, é uma ação de uma pessoa bem resolvida. Ela não está preocupada com o preço do nardo, com a vergonha se ela ia passar ou não. Ela está preocupada na forma da representação, da adoração, do relacionamento que ela tem com Deus, uma forma de gratidão. Eu percebo que quando a pessoa não conhece a si mesma, ela não consegue alcançar o princípio da gratidão, porque ela sempre está naquela dependência emocional, ou sempre quer ter uma atitude de conquista da forma errada. E aí ela entra a frustração, entra o desânimo, entra a falta de esperança de acreditar nela mesma. É por isso que nos frutos que nós vamos tratar do amor e a ação, agora conhecendo esse traço de caráter, é justamente para saber a forma que você se relaciona, o comportamento que você tem e o recurso que você pode usar. Agora, no segundo bloco, nós vamos aí tratar do traço de caráter oral com a irmã Denise. Ela vai estar aprofundando o que é o traço de caráter oral, as suas funções, emoções, os recursos que esse traço tem. Estamos de volta. Então, para a gente entender um pouco dos conflitos entre os traços na família, a gente vai ter que aprender sobre os traços de caráter e a sua formação. Nós já aprendemos um pouco sobre o esquizoide, que é o mundo de pensar, a sua dor principal, que é a rejeição, a sua emoção, que é o medo, o seu recurso, que é o raciocínio lógico, a criatividade e as ideias. E hoje nós vamos falar sobre o oral, que é o mundo de sentir, e justamente a gente já entendeu um pouco sobre a principal dor, emoção e recurso, e a irmã Denise agora vai aprofundar sobre o que é o traço oral. Isso. Vamos começar aí falando um pouco mais sobre o oral, né, o traço de caráter oral. A gente deu uma pequena pincelada no programa passado e agora a gente vai dar uma aprofundada, explicando melhor e trazendo assim algumas ações, né? Porque para quem está hoje na primeira vez no programa, vamos dar uma atualizada, porque todos nós temos os 5 traços. Então, quando a gente falar a pessoa com traço de caráter oral, não estamos falando de uma única pessoa, mas sim alguém que tem um pico, né? Porque isso vai variar de uma pessoa para outra. Uns vão ter um traço de caráter oral bem mais alto, talvez 30%, 35%, 40%. Eu já vi pessoas até com 45%, é quase metade dela, né? E outros talvez vão ter só 10%, só 8%. Nós, já para a gente contextualizar, no Brasil, a nossa cultura, ela favorece a formação do traço de caráter oral. Então, a maioria dos brasileiros tem um traço, assim, razoavelmente considerado. Então, nós temos muita gente com traço oral e também o rígido. São 2 traços com picos mais altos no Brasil. Mas, de qualquer forma, nós temos todos eles e tem muita gente também com os outros traços. Vamos falando ali, quero trazer aqui um comentário sobre a fala que o pastor Paulo trouxe, muito importante, que ele falou sobre essa questão dos conflitos dentro da família, que a gente precisa se conhecer os nossos familiares, para que a gente consiga lidar com eles de forma sadia. Na verdade, se nós tivéssemos a mente de Cristo, que o apóstolo Paulo nos recomendou, que Cristo falou, aprendei de mim, que sou manso, sede meus imitadores. Se nós fôssemos, assim, aquele cristão exatamente como Cristo, não precisaria de nada disso. A gente conhecer temperamento, conhecer traços de caráter, conhecer personalidade. Por quê? Automaticamente nós teríamos um amor que vem de dentro. O detalhe é que nós não somos um cristão 100%. Nós não somos uma pessoa que exatamente parece com Cristo. Então a gente precisa buscar alguns recursos para trazer esse controle, para que a gente consiga entender muitas coisas. Porque às vezes lê a palavra de Deus e entra no ouvido, sai no outro, não acontece aquela conversão, né? E o Senhor, Ele quer nos converter a cada dia.
né? Então, assim, quando há esses conflitos na família e não são resolvidos, pessoas não sabem lidar uns com os outros, falta o respeito. Às vezes a gente tem uma imagem de respeito muito distorcida, acha que respeitar um ao outro é benção pai, benção mãe, tô saindo, tô voltando. Não é só isso. O respeito, ele vai muito além. É respeitar a individualidade de cada um. O princípio da individualidade, né, que está na palavra de Deus, já foi falado por várias vezes, ele traz pra gente, é muito claro que a gente precisa olhar para o outro como um indivíduo, que nós não somos iguais e nós não podemos exigir do outro um comportamento igual ao nosso. Então assim, quando a gente consegue olhar para as pessoas como um indivíduo, a gente respeita crianças, a gente respeita o adolescente, respeita o velhinho, de uma forma sadia, não aquela coisa assim de fazer forçado como se fosse um fardo, né? Porque a gente tem aprendido muitas das vezes o amor de Cristo e tentado praticar a força, algo externo, como eu vou lá com o meu racional, eu quero praticar o amor de Cristo, não funciona. Tem que ser algo que venha de dentro, porque é fruto, tem que ser produzido. Então, esses conflitos na família, essa falta de respeito, essa falta de consideração para com o outro, mãe com filhos, filhos com os pais, irmãos, essa falta de convívio adequado e sadio traz até transtorno. Na verdade, a maioria dos transtornos que acontecem, ele vem de uma família doentia. Às vezes a criança ela já nasce com um transtorno, porém, ela nasce com esse transtorno porque trouxe do emocional dos pais. Até o autismo hoje, a ciência está provando tantas coisas, porque, não sei se vocês já prestaram atenção, né? A gente não tinha crianças autistas antigamente. Não é só por falta de diagnóstico, o comportamento mesmo. Porque a gente fala muito em diagnóstico, né? Porque antes não tinha diagnóstico, mas é pelo comportamento. Aí vem o autismo, todos aqueles transtornos, né, de personalidade, até mesmo esses mais cruéis, vem por essa convivência, vai passando de vô para pai, para criança, aí a criança cresce, ele vai trazer para sua família também um comportamento doentio. E aí, talvez você está me ouvindo falar, mas a gente que tem Cristo, a gente é diferente. Tá, e aí? A gente realmente é diferente? A gente realmente está sendo como Cristo? Ontem, antes de dormir, chegou uma notificação, eu olhei ali, só a notificação, assim, eu estou em um grupo de cristãos do Face, e eu não tinha desativado aquelas notificações, sempre desativo, né? E a notificação era ruim, eu falei, não quero ver isso agora antes de dormir, já estava indo dormir. Deixei para hoje cedo. Quando foi hoje cedo, eu fui ver notícia de que uma pastora veio a se suicidar, mais uma notícia, né? E aí, assim, não vou contar toda a história, né? É longa, mas aí vem a reflexão para nós. Será que acontece lá com ela, só em São Paulo, isso aí em Ribeirão Preto? Será que não tem um tanto de pessoas conosco, convivendo dentro da nossa casa, que estão ficando doentes por causa desse convívio doentio, né? Então, o que a gente traz? O traço de caráter oral, por que eu estou falando isso? Da depressão, do transtorno? Porque o traço oral, ele é um dos traços que mais sofre com isso, porque ele traz assim muito sentir, ele traz muita emoção. Então ele precisa ser respeitado como traço oral. Então ele precisa chorar quando precisa colocar para fora, ele precisa falar o que sente, ele precisa que alguém ouça ele. E muitas das vezes ele não sabe falar o que sente, porque isso faz parte do traço oral. Porque lá na infância, quando estava na amamentação, como já falamos no outro programa, né, pastor? Não, lá e olha, né, meu amigo? Tem muita coisa do oral e também do esquizoide. Isso, que vai ajudar. Porque a nossa ideia é apresentar todos eles. Dá uma sequência. Entender o conflito que tem cada indivíduo. Isso. Por exemplo, eu sou mais oral, a irmã Denise ela já pode ter outros traços que se destacam. E isso daí gera um conflito, porque cada um tem uma forma de sentir a dor, emoção e o recurso, é o que ela está dizendo. Inclusive, pastor Paulo, na própria pessoa vai haver esses conflitos. Por quê? Como a gente tem os 5 traços, né, já falamos várias vezes, temos os 5 traços, você pode ter, por exemplo, 25% de traço oral, 25% de rígido, e pode ter talvez 30% de psicopatia.
quando junta psicopatia com rígido, que são dois traços que gostam de negociar, de ir pra frente, de ganhar a vida, de aparecer nas coisas que precisam ser feitas, o oral, ele pode ser oprimido, vamos dizer, usar essa expressão, né? Pode ser oprimido pelos outros traços seus. Então, você mesmo precisa se amar. Porque se você não cuidar dessa tua necessidade, que são cuidados básicos que nós temos, nenhuma outra pessoa pode fazer por ti. Então, a gente como adulto, a gente não tem mais, pelo menos não pode ter mais aquela esperança e aquela necessidade de papai e mamãe para cuidar da gente. Porque a gente já cresceu. E a gente vê hoje uma geração assim que não cresceu. Isso tá aí nos artigos científicos discorrendo sobre isso. Muita gente está falando, né, até nos blogs e tudo mais. Porque a gente está vivendo uma geração sem pai, sem mãe. Ah, mas eu tive pai e tive mãe. Sim, teve, mas só corpo. Não teve assim aquele pai, aquela mãe que para realmente ser pai e mãe como Deus criou. Porque qual é o papel de pai e mãe? Fazer isso aqui que nós estamos falando, ó, ensinar para o filho como ele tem que se conduzir, como ele tem que se conhecer, como ele é, como ele não é, gerir suas emoções. Isso é papel de pai e mãe. Ensinar para eles que os recursos deles são muito importantes. Exatamente. Primeira coisa, eu até anotei alguma coisa aqui, deixa eu olhar. Ó, papel de pai e mãe. Papel de pai e mãe que deveria ser feito para os 5 traços da criança, desde o nascimento até a criança se formar. Aceitação, precisa aceitar a criança como ela é. Isso não acontece muitas das vezes. Às vezes os pais até aceitam, mas não demonstra. E a criança se sente rejeitada. Acolhimento, precisa daquele colo. Falei no primeiro programa, né, daquele colo da mamãe. A criança precisa ser acolhida. A criança caiu, ralou o joelho. A gente não pode dar aquele grito. Isso estou falando, a gente viveu isso na nossa infância, porque nossos pais, eles receberam isso também. Então eles passam o que receberam. Se você quiser aprender o que é acolhimento, volta lá no primeiro programa. Isso. Você vai entender a ideia da costela. Do colo. Por isso que Deus tirou da mulher ter que abraçar o filho, manter-se ali, naquele aconchego, naquele afeto da mãe. Isso é muito importante para a criança. A mulher é a costela da família, né? Ela é para proteger a família, que a costela é para proteger nossos órgãos internos. É isso aí. Então, assim, esse acolhimento, às vezes você, quando era criança, você caía, o que você recebia era talvez até umas varadinhas, porque estava correndo. Eu já falei para você parar de correr, e você não escuta. Talvez você... Aí você vinha chorando pra mãe, querendo aquele colo, tipo, eu caí. Às vezes não tá nem doendo muito o joelho, mas é mais pela vergonha de ter caído, porque criança sente vergonha também. Aí a mãe, ao invés de acolher, talvez repreende, mas achando que tá fazendo certo, não é culpa da mãe. E a criança vai guardando todas essas coisas. A criança faz uma interpretação infantil da realidade, porque ela ainda não é adulta. Então você que desenvolveu um traço oral, o que aconteceu contigo? Lá na infância, na amamentação, onde começa a formação desse traço, você começou a interpretar a vida como se você estivesse sendo abandonado. Então, toda vez que você queria mamar e não tinha aquele mamar naquela hora, você chorava, sentia que estava sendo abandonado. Ou então, quando você queria que... estava com frio, queria que fosse aquecido, e ao invés de ser aquecido, você recebia mamar. Você interpretava que estava sendo abandonado. É uma interpretação infantil. Isso foi acontecendo. E o que é que faz com que algumas pessoas interpretem isso em forma de abandono e outros não? Por quê? Por causa do temperamento. E como a gente já falou que os temperamentos a gente herda dos nossos pais. Quem é que tem uma propensão a desenvolver um traço de caráter oral, pastor Paulo? Quem tem um temperamento sanguíneo e melancólico. Porque o melancólico, ele tá centrado nas emoções. Tudo é muito pesado. E o sanguíneo, uma hora ele tá animado demais, também. E o outro desanimar demais. Então é o centro das emoções. Se o oral é sentir, exatamente. É uma coisa que sente na flor da pele, né? Tudo à flor da pele. O oral, pra você ter noção, o traço oral, ele consegue se conectar com as pessoas. Por quê? Porque ele precisa ser preenchido. Então ele se conecta com as pessoas, assim, naquele olhar de quero colo, fica aqui comigo, conversa comigo. Não é exatamente porque ele se preocupa com a pessoa, mas porque ele se preocupa consigo. Então ele precisa de companhia. Ele precisa ter as suas necessidades básicas atendidas. E ele espera que o outro faça isso. Por quê? Traz da infância esse olhar infantil. Então o que a gente precisa fazer?
começar a cuidar de nós mesmos. Olhar para nós como essa criança que precisou de cuidado e nós mesmos cuidar dela, porque não dá para ficar esperando do outro. Quantas cobranças infantis, né, pastor Paulo, existe dentro dos casamentos, entre os casais. Aí a pessoa tem um traço oral bem alto e ele não cuida de si mesmo. Por exemplo, ele gosta de um suco tal, mas ele não levanta a bunda do sofá para ir lá fazer o suco. Ele quer que alguém faça por ele. E como ele tem às vezes uma dificuldade de falar o que sente, falar o que quer, ele fica esperando que alguém adivinhe o que ele gosta, o que ele espera. Tem uma bola de cristal. Bola de cristal não tem. Aí a pessoa vai e faz outro suco de outro sabor, ou então fica perguntando: você quer, tem suco disso, 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 o que você quer? Se o oral, se ele for um traço de oral da falta, porque tem dois, o do excesso e da falta. Da falta. O do excesso, ele come muito. Ele vai descontar na comida se ele, né, tiver na dor. E o da falta, ele vai ficar magrinho. Ele vai ser magrinho porque ele não come nada. Se tem 3 sabores de suco, a esposa pergunta: você quer desse, desse, desse? Ele: ah, não tem daquele? Aquele que não tem, ele quer. Por quê? Porque ele quer exatamente mostrar que ele tem um buraco aqui dentro que precisa ser preenchido. Então a gente precisa olhar para esse comportamento. Poxa, será que eu estou me comportando assim? Eu preciso eu mesma cuidar de mim. Se eu gosto do suco de graviola, então, e aqui tem de laranja, de mamão, quando eu for agora no mercado, eu vou comprar o de graviola. Ficar esperando que alguém faça, porque isso era o papel de pai e mãe lá atrás, quando você não podia fazer, mas agora você já pode. Então aí está o segredo, a gente precisa cuidar de nós primeiro, porque aí você não vai sentir necessidade de chorar, necessidade de descontar na comida, necessidade de querer que as pessoas te reconheçam dando carinho, afeto. Não, você não vai ficar para baixo, porque a tristeza vai embora. Vai embora. Então vai vir alegria, vai vir só a coisa boa do traço oral, que é aquela conexão com as pessoas, a comunicação. Você vai conseguir falar o que sente exatamente. Então, principalmente aí mulheres, né? Agora vai um recadinho para as mulheres. A mulher de um traço oral, normalmente a mulher ela procura cuidar muito dos outros. E cuida do marido, cuida do filho, cuida da sogra, da mãe, cuida do periquito, do papagaio. Ela gosta de oferecer acolhimento, né? Ela gosta de acolher as pessoas. Ela gosta de acolher, e aí o que acontece? Às vezes faz tudo isso, não por aquele amor, faz igual Marta. Marta tava nessa vibe aí, né? Ela tava assim, ela estava fazendo para todos os discípulos, 13, né? Imagina, 13 homens, talvez tinha mais alguns ali acompanhando, porque levava um adolescente, um filho e tal. Aí ela tava fazendo, servindo todo mundo. E a casa cheia. Imagina, 13 xícaras, 13 pirex, 13 panqueca, 13 cuscuz. Gente, é muita comida. É o amor ao serviço, né? Então, é o amor ao serviço. E ela tava fazendo tudo isso, só que não tava fazendo por amor. Ela estava fazendo para se sentir valorizada e reconhecida, porque ela necessitava, sabe? É uma coisa que a gente... eu preciso ser forte para que alguém veja que eu sou forte. E isso é inconsciente. E tá tudo errado. A gente fala: não, mas em nome do amor eu tenho que fazer. É em nome do amor, mas não é amor. O amor, ele precisa ser verdadeiro. Fulano errou, você vai corrigir, vai falar a verdade. Fulano, eu não gostei disso e disso e disso. Para nosso relacionamento ser sadio, a gente precisa ser diferente. Aí o fulano, não gosta. Na hora não vai gostar. Até o apóstolo Paulo já escreveu na Bíblia: toda correção, no momento, não parece ser de gozo, né? Mas depois produz um fruto pacífico naqueles por ela exercitado. E esse fruto pacífico justamente é para um ajustamento. E é o amor que é a vai metáfora surgindo. que Paulo sempre escreveu e usou a éfase. Porque verdade pacífico, né, em amor, para crescer. Sem isso você não cresce. Ele fala sempre de paz, de pacificação, porque vai acabar com os conflitos, vai acabar. Agora, acontece às vezes, em nome do amor, acontece muita falsidade. E por que tem conflito na sua família? Nós já explicamos que a irmã Denise saiu da casa do pai dela, da mãe dela, com uma forma de viver, com os ensinos. Eu saí da casa do meu pai e da minha mãe com algumas formas. E quando os dois indivíduos se casam, vai cumprir a Bíblia em Gênesis, o homem deixará pai e mãe e unir-se a uma mulher, eles vêm carregados de emoções, de coisas, de costumes, de situações que às vezes não é sadio para o relacionamento. Por quê? Porque traz a dependência emocional, coisas que vai atrapalhar. E justamente a pessoa bem resolvida, conhecendo quem ela é, conhecendo a forma dela agir, dela pensar, porque o corpo dela é mais
cheinho, porque ela é mais magrinho, porque ela tem... Tudo isso é o traço de caráter sendo demonstrado no seu corpo. Isso, então, falar sobre o formato do corpo é muito importante, porque hoje a gente vive uma crise de identidade. As pessoas não se aceitam. A pessoa tem um rosto mais redondo, ele queria ter um rosto mais triangular. Ele tem um rosto triangular, ele reclama do queixo, ele queria ter um rosto fofinho. E, gente, Deus, ele nos fez para aquilo que nós precisávamos ser feito. Os nossos traços, ele desenham o nosso corpo. Então, você pode ver que um bebê, ele nasce sem cintura, sem bumbum, sem bochecha. É diferente. O bebê são quase todos iguais. Só você vai ver as expressões assim do rosto: sobrancelha, nariz, boca e orelha. O resto é igual. Por quê? Ainda não tem traços formados. Aí, conforme vai desenvolvendo, vem oralidade, depois vem psicopatia, depois vem masoquismo, depois vem, por último, o rígido. O rígido vem finalizando tudo isso. Porque a medula espinhal, ela vai sendo mielinizada. A bainha de mielina, né? No primeiro dia eu falei sobre Sim. isso. Eu vou só falar rápido agora. Ela vai se formando, ela vai encapando o nosso fio elétrico, vamos dizer, a nossa fiação elétrica, né? E o nosso sistema nervoso central, ele é o primeiro que é feito, que é encapado, né? Vai sendo mielinizado. Então, todos os seus neurônios, dentro dele, o axônio que tem dentro dele vai sendo encapado. E isso aí, conforme a reação que você tem, conforme o ambiente, conforme a forma que você vai sentindo as dores, isso vai moldar o seu corpo. Então, não dá para mudar isso. Hoje vem intervenções cirúrgicas, a bariátrica hoje está assim, muito em alta, né? Mas até que ponto isso é saudável? Aquela correção facial. Correções faciais, vamos falar mais assim num sentido, saúde, bariátrica é saúde. Dá, mas será que não dá para reverter de outra forma? Às vezes é uma dependência emocional, a sua forma de você engordar é porque o seu traço oral está dizendo que você tem ele em excesso, ou porque a falta mostrando dele, a dor mostrando a dor né, que ele talvez, sente, nem sempre. não é a dor da tua alma, o seu estado psicológico, a forma de você voltar para os princípios, não é a sua tristeza que está se destacando tanto que você está deixando de lado os recursos que você tem da sua oralidade. E é isso que a gente vem conversar aqui com vocês, porque esse traço, ele é um traço de ganhar colo e dar colo. É um traço que o bebê precisa daquele afeto. Vem cá que eu quero calor seu até humano. Por isso que desenvolve até mesmo o olhar mais assim, Sim, pidão. pidão. Aquela bochecha fofinha. Você vê muitas pessoas assim, o traço oral, você vê um homem com um rosto de menino. Normalmente são pessoas que aparentam ter menos idade do que tem, parece mais novo. Você olha assim, nossa, que meninão. Isso. Não é o meu caso, que o pessoal acha que eu sou mais velho. Não vou falar de nada. Tem uma mistura aí, né, Robson? Não, porque realmente, esse dia um aluno falou pra mim, isso quando eu tava fazendo, né? Aí eu falei que eu tava fazendo 29 anos. Duvidou, eu tive que tirar minha identidade e mostrar. Então, tipo... tô achando que eu não sou dessa parte não, mas tô prestando atenção. Misturado. Aí. Na verdade... Mas com certeza, foi o que eu falo, a questão da maturidade também representa que a gente tem mais idade. A maturidade que eu falo assim, na forma... Não é só uma coisa. De pensar, de falar, de agir. Mas o corpo está mostrando que a identidade do oral justamente é uma pessoa mais cheia, mais evoluída, porque ela tem que ser grande. Nem sempre, porque na verdade, se ele tiver no recurso desde sempre e tiver um equilíbrio também, ele não vai desenvolver um corpo grande. Mas a via de regra ele desenvolve porque falta isso. E se ele for do excesso, né? Às vezes ele é um oral da falta. Ele vai continuar sendo aquele pidão, que ele precisa de cuidados, mas não vai engordar tanto. E também a questão do peso, sobrepeso, né? Não é esse o nosso foco aqui, mas a gente entrou... não é só o traço oral que engorda. Tem 3 principais, né? Todos eles podem trazer... Então, todos eles podem trazer, tem um motivo. Então, precisa ser investigada a causa. Qual é a causa? 3 são os principais, são os mais recorrentes. É o oral, o masoquista e o rígido, os 3 traços. Agora, os outros, o esquizoide nunca, né? O esquizoide não, porque ele sempre vai querer... Já tem um padrão. Vai ter pouca energia no corpo. Mas até o psicopata também, ele cresce, porque ele talvez tenha alguns motivos. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe agora. O detalhe é o seguinte... Mas a ideia é falar do corpo, só, irmã Denise, te dando um tempo... É assim, que a gente vê muitas pessoas mal resolvidas
pela autoimagem que ele demonstra, que ele tem. Assim, poxa, querendo se comparar, né? Poxa, eu sou tão feio, eu sou isso, aquilo. Aí que tá a chave do negócio que nós estamos falando hoje. Amar a si mesmo, você tem que se aceitar, entender que você é especial, que a individualidade que Deus te fez é assim, que talvez seu corpo só está demonstrando uma forma das suas emoções, que isso pode ser tratado, pode ser melhorado, pode ser curado e pode você mudar a sua percepção e olhar dentro do traço de caráter seu, você aproveitar todo o recurso que esse traço tem. E isso é claro que tem muitas questões, né, de saúde que vão desenvolvendo, porque o próprio organismo vai... Vou dar um exemplo. Um exemplo aqui. Nós estamos falando de formas, né, não é de tamanho. Por exemplo, Formato. o gordinho, o formato do gordinho. Todo gordinho ele tem uma facilidade de falar, de ser comunicativo. Perceba. Depende, se ele tiver engordado pelo traço masoquista, eu tô falando ele do oral. vai fechar. Vamos olhar a visão do oral. Isso, oral. Calma aí, não vamos confundir um pouco. É porque o gordinho... Tô falando dentro do recurso do oral, que ele é mais comunicativo. E quando a gente vê uma pessoa comunicativa, a gente fala, pô, o cara quer se aparecer. Não, pelo contrário. Ele faz isso por prazer. Porque ele precisa disso. É o recurso dele. E é a empatia, ele se conecta com as pessoas de tal forma que ele contagia isso nas pessoas. E daí a gente vê a pessoa mal resolvida, vem relacionar com um tipo de pessoa que está bem resolvido, ele tem inveja, ele tem ódio, ele cria uma situação contrária, adversa aos princípios bíblicos. É isso que eu estou falando como cristão para você, que você tem que aprender a ajudar as pessoas e valorizar o que as pessoas têm de melhor. Aí que é o X da questão. Amar a si mesmo e ao próximo. Isso, inclusive uma coisa que eu quero falar sobre valorizar o que a pessoa tem de melhor, isso tem a ver muito com profissão, qual o trabalho que está desenvolvendo. Por exemplo, o traço oral, se ele for muito alto na pessoa, o oral, o meu professor falava bem assim, o oral não tem pernas, né? É uma frase dele, mas é uma forma de dizer, não quer dizer que é paralítico, não anda, não, ele tem pernas fracas, são aquelas pernas assim, bem gordinhas, você olha uma perna grande e tal, mas você vê, não tem energia na perna. É uma perna que você olha pra ela e você fala assim, essa perna não consegue correr, essa perna não consegue ficar em pé o dia todo, e isso é fato. Então assim, se por exemplo, um homem, ele tem um traço oral bem alto e tal, e ele vai trabalhar de servente de pedreiro o dia todo. Ele começa nesse trabalho por precisar da grana para sustentar a família e tudo mais, ele vai fazer isso, mas não é algo que ele vai fazer com prazer. Então, ele vai sofrer muito para dar o mesmo resultado que uma outra pessoa com um traço rígido ou masoquista daria. Então, essa pessoa, as pernas vão doer mais, vai dar problema na circulação do sangue, problemas ósseos, porque ele não foi preparado para isso. Ele é uma pessoa que o corpo dele cresceu esperando o outro fazer por ele. Então, essa pessoa vai se desenvolver o melhor trabalho como? Na comunicação, na arte, ele pode trabalhar sentado o dia todo. Aí vamos falar aí das senhoras, né? As mulheres. Talvez você pense, mas eu sou dona de casa, eu preciso trabalhar. Vamos lá. Vamos ver se eu tenho tempo aqui para falar. Eu queria citar um exemplo. Sim. Posso? Então, você pode desenvolver vários trabalhos em sua casa que favoreça o teu traço oral, para você cuidar dele. E você pode até mesmo costurar, fazer tapete, fazer bordados, crochês. Gente, vamos olhar o exemplo da mulher virtuosa de Provérbio 31. Ela era uma mulher, você olha assim para ela, nossa, mas eu não consigo ser assim. Tá, é o exemplo daquela, mas você pode trazer para a tua realidade de hoje. Lá, ela fiava, tecia tecidos e vendia seus tecidos, trazia o seu pão de longe, a Bíblia fala, levantava bem cedinho, preparava o café da manhã para a família e dava ordem às suas servas. Veja bem, ela tinha servas. Ela fazia a gestão da casa dela. Ela fazia a gestão da casa dela. Quem que fazia o trabalho pesado? Lavar, passar, limpar, tal. As servas. Ela costurava, fiava, tal. Então, você pode também fazer isso. Costura, faz bordados, algo que você tem habilidade. Porque, principalmente quem tem o traço oral bem desenvolvido, é uma pessoa que tem facilidade para sentir, para desenvolver arte. Tudo que está envolvido aos 5 sentidos, né? Essa pessoa tem facilidade. Então não tem assim aquela desculpa para dizer, eu preciso ficar em pé o dia todo, eu preciso cuidar de todo mundo.
Não precisa. Na verdade, a gente precisa cuidar de nós pra gente ter uma vida. Porque que adianta a gente cuidar de todo mundo o dia inteiro durante 40 anos? Quando eu completar 41, eu tenho um problema aí que eu preciso até amputar minha perna e não dá mais. Aí você não consegue cuidar nem de você nem do outro. É isso aí. Não adiantou. Então, assim, é interessante a gente procurar fazer, mas fazer com equilíbrio, para ter saúde e produzir mais. Na Bíblia a gente vai ver as pessoas buscando sempre cumprir a vontade de Deus e trazendo essa saúde, inclusive o judeu, né? Na Bíblia a gente vai ver sempre o judeu. O judeu é um exemplo aí de saúde, de cuidar de saúde e de equilíbrio. Você não vê judeu com doenças que a gente tem aqui no Brasil, não. Você não vê o judeu cuida desse equilíbrio, cuida do emocional. Eles têm uma conexão assim com Deus muito grande, é de se admirar, né? Bem resolvidos, né? Bem resolvido, um respeito, considera pai e mãe da forma correta. O que eu acho de prejudicial muito no oral, que ele fica brigando muito por atenção. Então, esse daí que tá o perigo. Porque quando a pessoa não se ama, ou para de entender o que é o princípio do amor, ele fica procurando sempre a resposta nos outros, uma dependência emocional muito grande. Isso. E ele acaba se frustrando, porque às vezes a pessoa tem outro traço de caráter e nunca vai responder, e nunca vai chocar, às vezes. Imagina, né? Trazer outro comportamento. Imagina uma pessoa que tem o traço oral alto e não está assim resolvido, não cuida de si mesmo, ele espera do outro, e aí ele se casa com um esquizoide, metade esquizoide, metade psicopatia e pouquíssimo oral. Essa pessoa nunca. Porque o esquizoide psicopatia, ele é um traço que tem mais racionalidade, é racional. Vai mais mesmo pensando o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito e acabou. Ele não é de sentir a dor do outro. Então, essa pessoa que é mais frio nunca vai compreender o outro que é emotivo, não vai. E às vezes ele tem um temperamento de fleuma, né? Fleumático. A tendência né? Daí ele é mais frio mesmo. O fleumático, que já nasce, a gente vai herdar dos pais o temperamento, ele vai desenvolver um traço mais de psicopatia natural. Inclusive os traços eles vão se desenvolvendo pelo temperamento que a criança tem. Então, é necessário esse conhecimento e esse respeito para que a gente tenha mais saúde, tanto física como espiritual. Quando a gente fala de fruto do Espírito, a gente vê, muitos estudos bíblicos, tantas escolas bíblicas, tantas escolas dominicais, as pessoas vão, nós estamos falando aqui para crente, né? E a pessoa vai para casa com aquela mensagem ardendo no coração e aí no outro dia tá ali de novo. Sem prática. Não consegue praticar por quê? Porque ela quer fazer, igual eu disse lá no início, né? Fazer por fazer. Fazer pela pessoa. A gente precisa fazer porque vem de dentro. E para isso a gente precisa resolver essas coisas. Olha só, gente, um detalhe sobre o traço oral, por exemplo. Não é só o oral, né? Os outros demais, mas o mais prejudicado é o oral. No parto, desde o parto, lá da sua mãe, você já começou a registrar algumas percepções que trazem para a tua vida até hoje. Se o parto foi normal ou se o parto foi cesárea, isso já muda na vida da criança. Por que os médicos, né, eles fazem de tudo para que a mulher tenha um parto oral? Normal. Um parto normal. Para que essa saúde, tanto para a mãe quanto para o filho, ela venha. Isso é aconselhável em todos os sentidos. Só mesmo quando não tem condição, onde a natureza não permitiu, né? Aí seria importante fazer a cesárea. Mas a criança, a doutora Leonor Luz, ela é PhD em neurociências, ela tem vários PhDs, na verdade, né? Ela entra lá no canal estudou, dela. Ela não é crente, mas ela crê em Deus. Amém. A gente não vai encontrar muitos PhDs, né, cristãos, mas a gente precisa sugar o conhecimento, fazer o filtro e usar para a base que é Cristo. Ela fala sobre a ciência do início da vida. Ela escreveu uma tese de doutorado, um dos doutorados dela foi sobre isso, e ela traz um conhecimento, gente, muito assim, muito profundo nessa área.
Inclusive no parto, quando se tira, hoje se faz isso, né? Muito, hoje a nossa geração, por isso a gente está vivendo a geração sem pai e sem mãe, por isso que eu falei ali no início, isso está vindo dos anos 60 para cá. Quando a criança já nasce, tira a criança da mãe e leva para o berço de acrílico lá em outra sala, e isso não deveria acontecer. A criança esteve ali 9 meses com a mãe, sentindo a mesma emoção da mãe, o calor da mãe, o cheiro da mãe, se alimentando da mãe. Quando ela nasce, ela precisa daquela despedida, aquele acolhimento, porque aquele abraço da mãe, aquele cheirinho da mãe por um tempo, depois que a criança começar a olhar para o ambiente e ver que ela está no mundo, aí sim leva ela para outro lugar. Então, aquelas pessoas que nasceram, nisso eu sou muito privilegiada, né? Eu nasci com parteiras em casa. Glorifica a Deus por isso. E nisso, as pessoas que nascem de parto normal, com parteira, têm um desenvolvimento bem diferente daquelas pessoas que nascem e às vezes são tiradas de perto da mãe. Isso não tem a ver com não formar o traço oral, não, tem a ver com a dor. Talvez você tenha hoje um abandono dentro de você, parece que todo mundo te abandona, parece que você não tem valor, ninguém, você sente aquele vazio, e aí você ora, você chora, tá tudo bem. Deus fala contigo, você se sente acalentado, mas no outro dia tá de novo aquilo. Talvez é só uma questão de você enxergar isso, falar, não, poxa, eu sou adulto hoje. Eu sou adulto hoje, Jesus, Ele me salvou. Deus, Ele me criou. Então, porque a criança quando nasce, a doutora Eleanor também fala isso, ela entende que... tem o tempo, né? Ela entende, gente, a criança não tem, ela é totalmente inocente. Ela não tem interpretação correta do que é Deus, o que não é Deus. Para ela, tudo para ela é a mãe. Tudo para ela é a mãe. Então, para ela, a mãe, ela enxerga a mãe como Deus. Então, assim, Deus se revela para a criança recém-nascido através da mãe. Então, se a mãe abandonou, ou talvez nem abandonou, mas teve esse sentimento de abandono, se a mãe deixou, a criança cresce com aquele sentimento de dentro para fora. Se Deus me abandonou, quem mais vai me acolher? Sabe? Então, aí tem gente que às vezes nunca consegue ter um relacionamento com Deus perfeito e da forma correta, porque ela olha para Deus como alguém distante, um vilão, alguém que cobra, que pune, alguém que abandona. E às vezes você vai ver pessoas se rebelando contra Deus e blasfemando, porque essa pessoa não conhece a Deus. Então, a nossa intenção, nossa missão é trazer você para conhecer quem é Deus de verdade. Deus é pai? Deus é mãe? Deus é o quê? Porque a gente tem uma mania de olhar para Deus com, Deus pai, Deus... Mas será que é o pai igual o nosso genitor, nosso pai biológico? É um pai diferente, é um pai perfeito, que te gerou dentro do ventre dele primeiro, para depois te mandar para esse mundo. Glória a Deus por isso. Para o ventre da sua mãe. É um pai diferente. Maravilha, meus irmãos. Justamente é o que diz Salmo 139. Dê uma lida e veio o próximo programa passado. Nós falamos sobre a individualidade e a forma que Deus nos gerou. Irmãos, nós vamos lá para um intervalo já para finalizar o nosso programa no próximo bloco. Eita, já? E fazer o nosso sorteio nessa tarde. Muita gente conosco, muita gente compartilhou, graças a Deus. Compartilhe esse link aí com mais alguém. É bênção de Deus, nossos amigos de Jaciara, de Sinop, Tangará da Serra, de toda a região do Noroeste, a igreja do Jardim Horizonte, grande abraço, do Templo 7, minha sogra, a mãe da irmã Denise, mãe Isabel Apolinário, que benção você estar conosco na nossa programação aqui. Este é o programa Valorizando a Família e já Gleice, voltamos, meus amados. Gleice, Valdirene. Eu e minha
O pastor José Antônio da Silva Sobrinho, presidente da região noroeste das Assembleias de Deus do estado de Mato Grosso, tem a honra de convidar você e a sua família para participarem da COADREM, Confraternização de Obreiros das Assembleias de Deus da região noroeste do estado de Mato Grosso, que acontecerá em Tangará da Serra nos dias 16 a 19 de setembro. Presença confirmada do pastor João de França, presidente da Comademate, pastor Percy Fontoura do estado do Paraná, pastor Jorge Rabelo de São Paulo, irmã Miriam Alves de Campinas. No louvor, Quarteto Gileade. Ezequiel viu, Deus lhe mostrou, em espírito o levou. Ezequiel viu, olhou e viu um vale de Dupla Filhos do Rei e um Coadeter, união de coral e orquestra de Tangará da Serra e região. Vai ser um evento para abençoar a sua vida. Inicia-se nesta quinta-feira a COADREM, Confraternização de Obreiros da Assembleia de Deus da região noroeste do estado de Mato Grosso. Família, de como viver em família, acerca do relacionamento também, dos nossos traços, nosso caráter, da formação do nosso caráter, como a gente que tem essas características, a gente consiga viver em plena comunhão com a nossa família e também com Deus. Nós estamos ao vivo, programa Valorizando a Família. Um alô especial aos irmãos que estão com a gente. Quem está? César Mara Marinho está com a gente, também Gleice Martins, irmão João de Moura, Valdirene Cilírio, é isso, e Isabel Apolinário, Gleice Martins, Isabel de novo, Isabel, olha que maravilha, Isabel, gostou do programa? Carmen Lúcia de Souza, é a sogra? Oh, então, viu? Irmão João de Moura e a esposa dela, Marta, sempre tá conosco. Gente, quem não conhece a minha mãe, é só olhar pra mim. O João de Moura vai ser o vencedor do sorteio hoje, então, aqui, ó. Glória a Deus por isso. Moura, vencedor do sorteio. Se o João João estiver com a gente, já manda aí. João de Moura. Ganhou um brinde surpresa, viu, amor? Eita, eu tô parecendo essa aqui, né, galera? Tá. Um brinde surpresa. Um surpresa aí, mistério. Quem tá com a gente também, um alô especial, meu amigo, irmão Fred. O Fred também tá com a gente. Ô, Fred, você podia, né, doar um brinde aqui também pro programa. É verdade. Pra quarta-feira que vem. Então vou mandar um alô pra você. Se você doar, quem sabe a gente, né? Glória a Deus. Coisa aqui. Programa Valorizando a Família, ao vivo. Nós estamos partindo pro final. Com vocês, meus queridos. Estamos partindo aí pra finalização da nossa programação. Só anuncia aqui no próximo, vai ser o psicopata. É isso aí, meus amados ouvintes do programa Valorizando a Família. Nós já vamos encerrar. Nós aprendemos um pouco aqui sobre o traço de caráter oral, a dor do abandono, a emoção em tristeza, os recursos, comunicação, empatia, conexão com as pessoas. O traço oral, a gente aprendeu aqui que ele precisa de confiança, de intimidade e de limites também. E esse cuidado, porque ele é muito sensível, ele briga por atenção. A hipersensibilidade dele é muito notória, porque ele trabalha no campo de sentir. Então, amados, no próximo programa nós vamos aprender sobre o psicopata, o que é esse traço de caráter do psicopata, o que é psicopatia. Justamente a gente vai aprender a sua dor, emoção, os seus recursos, e vai ser benção esse programa. Já adiantando aí, você assim, que tem dificuldade com a área financeira, dificuldade com conseguir ir para a vida, vem quarta-feira que vem, compartilhe com mais alguém, que o traço psicopata, ele é um traço assim que você precisa estar no recurso para resolver a sua vida nesse sentido. E vale muito a pena. Por que vale muito a pena? Porque nós estamos trabalhando com princípios da palavra de Deus. Isso. Nós já aprendemos hoje individualidade, o fruto, o amor, entender essa dinâmica de indivíduo e fruto, e isso é muito importante para mim e para você. Veio uma chuva abençoada ali fora. Eita. Nós estamos aqui na Web Rádio